e vamos falar de interrogação em francês. Coisa que a gente nunca tem, né? Interrogação. Não, vamos falar aqui de frases interrogativas. Como que a gente constrói frases interrogativas em francês? E já adianto que existem várias maneiras. E talvez isso que gere um medo da gente, um receio no começo. Mas você vai ver que é complicado mesmo. Não, saca só, vamos tentar simplificar isso aí. É o seguinte, basicamente, existem 3 maneiras de fazer uma pergunta em francês. A mesma pergunta, não. Para situações diferentes. É o seguinte, você tem um grupo, primeiramente, de perguntas que tem o oui ou não como resposta, né? Ou sim ou não como resposta. Então, por exemplo, quando eu digo, você toma banho? Então eu posso dizer, tu prends ta douche? Eu só coloquei como eu digo em português, mas colocando entonação no final. Então a primeira maneira é com entonação. Então, tu prends ta douche? Maneira informal. Embora seja muito utilizada mesmo, tá? Mesmo de maneira formal. Mas enfim, é só mudar a entonação. Você toma banho? Tu prends ta douche? Tu prends ta douche? Essa é a primeira maneira. Perguntando fazendo a mesma pergunta, mas de uma outra maneira, uma segunda maneira do francês, é usando, na verdade, o est-ce que. Então, aí seria mais gramaticalmente correto, né? Aí você colocaria o est-ce que na frente, né? Então, a segunda maneira é usando o est-ce que. Est-ce que. Eu não vou repetir aqui, tá? Mas seria exatamente isso aqui, tá? Est-ce que tu prends ta douche? Só coloco est-ce que na frente. Ok. E existe a terceira maneira. Essa é um pouco mais formal, tá? E aí é quando você usa a inversão. Ao invés de dizer o sujeito primeiro e depois o verbo, você diz o verbo depois do sujeito. Peraí, o que é isso, verbo e sujeito? Como assim? No exemplo aqui, ó. Tu prends ta douche? Que é o verbo aqui, é o verbo prendre, né? De tomar, né? No caso, pegar, né? Mas tomar, no sentido de tomar. Tu é o sujeito. Então, tem o sujeito e o verbo, é a ordem normal. Então, a terceira maneira é fazendo a inversão. Então, ao invés de dizer tu prends ta douche, usando só a entonação, você faz a inversão e diz prends tu ta douche? Repare que aqui houve uma inversão, né? Em comparação com a primeira. Então é outra maneira de perguntar. Prends tu ta douche? E essa maneira, a terceira maneira, seria a maneira mais formal de utilizar, de fazer uma frase interrogativa, tá? E sim, também existe uma outra maneira de falar frases interrogativas. É recorrer ao uso de palavras interrogativas. Os famosos mots interrogatifs. Que em português é o quando, como, porquê, né? Em francês, do mesmo jeito, nós temos 7 palavras interrogativas. Então, seria o qui, quoi, pourquoi, comment, quand, où e combien. Então, essas palavras podem se combinar a essas 3 maneiras aí de fazer pergunta. E aí que fica um pouquinho mais elaborado. Mas a gente fica por aqui nesse vídeo, depois a gente entra nesses outros detalhes. É isso aí. Abraço! Ah, sim, e tem uma outra maneira que eu esqueci de falar, tá? Sabe essas 3 maneiras aqui? Então, eu falei que a terceira é a mais formal, né? Que a gente faz a inversão do verbo pelo sujeito, né? Você toma banho? Prends tu ta douche? Né? Mas, já que a gente está sendo formal, por que não ser formal por completo, né? Então, nesse caso, você poderia, ao invés de usar o tu, você usar o vous. E ao invés de utilizar o verbo como está aí, o prends, estaria no presente do indicativo, por que não usar ele no presente do condicional? Aí ficaria realmente formal. Então ficaria assim, ó. Prendriez-vous votre douche? Bem mais elaborado, formal. Se bem que se você for fazer essa pergunta para um francês, né? Não precisa ficar quebrando a cabeça, né? A resposta vai ser sim ou não, né? Então, não quebra a cabeça para
fazer tão formal assim, né? Até porque a gente já meio que imagina qual é a resposta, né?